Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor. Se o teu coração está vazio, precisando da presença santa do Senhor, é hora de você buscar a sabedoria e o entendimento na palavra de Deus. Hoje é dia 25. Hoje é dia 23 de abril, domingo, o dia do Senhor. Que a graça e as misericórdias do Pai seja com cada um de nós nesta manhã de domingo, que nós possamos estar no dia do Senhor buscando agradar e servir ao Senhor. A nossa lição de hoje da nossa escola bíblica dominical ou escola bíblica discipuladora, novo nome dado à escola, a EBD, se baseia no texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 3, e fala de um coração sábio e entendido. Ao final do reinado de Davi, a nação de Israel era forte e profundamente estabelecida na terra prometida. Todos os inimigos ao redor estavam subjugados. As fronteiras de Israel estavam bem fortalecidas e o povo vivia em paz. O rei Davi forjou uma geração forte, acostumada às lutas e batalhas, de modo que a geração subsequente foi tremendamente privilegiada. As divisões internas se circunscreviam apenas sobre quem iria ser o sucessor do rei. Os filhos de Davi, Absalão, Aminon, estavam mortos e Adonias pretendia ser o herdeiro. O Senhor, porém, escolheu a Salomão para ser o sucessor do rei Davi. Com efeito, o reinado de Salomão marca o período de maior riqueza e opulência da monarquia em Israel. Porém, o fim de seu reinado também mostra o declínio da monarquia unida e o início da decadência do reino. Mostraremos nesta lição como um início promissor, a inteligência e sabedoria para empreender não significam um final bem-sucedido se não estiverem aliado à ação de Deus. Então vejamos aqui nosso primeiro momento, o início promissor. A história do rei Salomão domina 11 capítulos do livro de 1 Reis e 9 capítulos do segundo livro das Crônicas. A exemplo dos reinados anteriores, tanto do rei Saul quanto do rei Davi, o reinado de Salomão se divide em duas partes, a do início promissor e a dos percalços e erros de julgamento. O rei Salomão começa o seu reinado sem o grande carisma pessoal dos reis anteriores. E talvez por isso entendeu que só o Senhor poderia o ajudar na grande tarefa de governar um povo tão forte. Em 1 Reis 3, de 5 a 15, ele recebe a famosa visão do Senhor em sonhos, o qual lhe disse para pedir o que quisesse. O rei Salomão, em um espírito de humildade, responde que era ainda um menino pequeno e que o povo que elegeste, povo grande que nem se podia contar, nem numerar pela multidão, assim ele roga ao Senhor um coração entendido para julgar o seu povo, para que prudentemente discirna
entre o bem e o mal. A partir desta oração sincera, o que se segue é uma extraordinária série de acontecimentos e empreendimentos que mostram a ação de Deus abençoando o novo rei. Ele é reconhecido pelas nações vizinhas. Julga de forma excepcional a causa de duas mulheres, de tal maneira que todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Por conseguinte, depois de ter sua autoridade definitivamente reconhecida pelos seus súditos, o rei Salomão começou o empreendimento que marcaria o seu reinado: a construção do templo de adoração ao Senhor. A planta do templo e o material já estavam providenciados desde o reinado de Davi, seu pai. A suntuosidade do templo era uma evidência do sentimento sincero contido no coração do rei. Ele amava ao Senhor de todo o coração e desejava fazer o melhor que podia para o Deus de Israel. Após isso, ele edificou o seu palácio e jardins. O que podemos aprender aqui? A resposta a esta pergunta está no coração sincero do rei em seus primeiros anos de reinado. Ele sabia que não tinha forças nem inteligência para governar tão grande nação. Ele reconheceu que só podia ser bem-sucedido se a mão do Senhor estivesse sobre ele. O primeiro passo para uma vida bem-sucedida é o temor do Senhor. Esse temor levou o jovem rei a reconhecer sua pequenez diante da tarefa e confiar no Senhor. O resultado foi extraordinário. Segundo momento, um coração sábio e entendido. Ora, como prova de que o Senhor havia prometido ao rei Salomão um coração sábio, tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual se não levantará. 1 Reis 3:12. O conhecimento sobre a sua sabedoria e inteligência alcançou até mesmo lugares distantes do reino de Israel. A visita da rainha de Sabá e a extraordinária riqueza que fora o resultado da sua sabedoria para administrar o reino mostra que o rei Salomão era verdadeiramente um homem diferente. Ademais, a paz que o rei Salomão estabeleceu com os seus vizinhos, em parte por conta da fragilidade destes pelas conquistas do rei Davi, em parte por conta dos inúmeros acordos comerciais que as grandes nações em derredor propiciou ao rei Salomão direcionar seus esforços para as construções necessárias e para se debruçar sobre a sabedoria e o conhecimento. O rei era um amante do conhecimento e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto em seu coração. Primeiro livro dos Reis, 10:24. Definitivamente, o rei Salomão acertara em seu pedido ao Senhor. Com efeito, esta é uma importante lição para todos nós. Devemos nos perguntar sobre qual tem sido a natureza do que pedimos ao Senhor. Muitas vezes, as nossas orações estão carregadas de pedidos pessoais e egoístas, de modo que deixamos de pedir o que é mais essencial. Todas as coisas boas desta vida, tanto as coisas materiais, bens, sucesso financeiro e profissional, quanto as imateriais,
paz, alegria, contentamento, só podem ser adquiridos por meio da sabedoria e do conhecimento. A expressão por meio significa que a sabedoria e o conhecimento são instrumentos ao nosso dispor para sermos bem-sucedidos. Mas, se são instrumentos, quem nos conferiu estas bênçãos? A Bíblia responde que é Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Assim, devemos pedir a Deus, assim como o rei Salomão, um coração sábio e entendido para viver neste mundo. Por isso, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Terceiro momento, o fim da Era de Ouro. Mas nem mesmo toda a sabedoria do rei Salomão o fez ter um coração totalmente devotado ao Senhor, como tivera seu pai, Davi. Então ele não segue bem o exemplo de seu pai, né? O capítulo 11 do livro de 1 Reis narra o declínio do extraordinário reinado de Salomão. O texto diz que Salomão amou muitas mulheres de nações estrangeiras. Grande parte desses relacionamentos eram resultados dos acordos com as nações em redor que perverteram o coração do rei a abandonar ao Senhor e mergulhar na idolatria. O outrora sábio rei Salomão, na segunda metade do seu reino, tornou-se um idólatra e um influenciável. Sabe o que é influenciável? É uma pessoa que é facilmente influenciada por quaisquer outras coisas ou pessoas. Ora, podemos elencar alguns elementos desse período sombrio na história do rei Salomão. Primeiramente, diferente do espírito de humildade no primeiro momento do rei, em que este confiara unicamente na sabedoria do Senhor para governar o povo, o velho rei aparentemente estava acomodado em sua vida de riqueza e opulência e se esqueceu do Senhor. A lei do Senhor era clara quanto ao problema dos casamentos estrangeiros e à multiplicação das riquezas e do poder. Em Deuteronômio 17:17, a palavra de Deus diz: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. O rei Salomão esqueceu de confiar no Senhor de todo o coração e não se estribar no seu próprio entendimento. Confere lá em Provérbios 3:5. Não obstante, poderíamos dizer que foram as bênçãos do Senhor que causaram a ruína espiritual do rei Salomão? Poderíamos fazer essa pergunta? A resposta é não. O problema do rei Salomão foi desviar o foco do Senhor das bênçãos e colocar o foco nas bênçãos do Senhor. Isso aí tem sido muito comentado. Muitas pessoas andam atrás do Senhor, andam atrás da bênção do Senhor. Vão à igreja, vão aos cultos, clamam, oram, buscando a bênção do Senhor, mas não querem se submeter ao Senhor da bênção. É importante que nós busquemos o Senhor da bênção. Como diz o texto sagrado, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
serão acrescentadas. A sabedoria do Senhor foi a causa do rei ser tremendamente bem-sucedido, mas ele desviou o olhar da fonte e confiou apenas no resultado. Ou seja, ele pediu ao Senhor bênçãos. Ele citou as bênçãos que ele queria, bênçãos importantes. Mas quando ele começa a ver o resultado dessas bênçãos, ele se esquece do Senhor da bênção e pensa somente na bênção do Senhor. Devemos estar cientes de que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Conclusão. Por fim, há um problema que pode ser observado no próprio texto base desta lição. Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Um sério problema espiritual é relativizar o pecado e desprezar a excelência em relação ao que é absoluto. A adoração a Deus deveria ser celebrada no templo, como o Senhor estabeleceu naquele tempo. Assim, carecia ao coração do rei um certo tipo de zelo, não relativizando as coisas espirituais. Esta falta de zelo do velho rei em relação à sua vida espiritual fora determinante para esse período sombrio de sua história. Com a morte do rei Salomão, termina a assim chamada Era de Ouro, a monarquia em Israel. Vimos que um início promissor deu lugar a um final obscuro no reinado do grande rei Salomão. Os ressentimentos internos antigos entre as tribos do norte e a casa de Davi emergiam com toda a força e causou uma enorme ruptura no povo de Deus para sempre. É o que veremos na próxima lição. E a próxima lição vem com uma pergunta: que parte temos nós com Davi? Para pensar e agir. Você reconhece que precisa da sabedoria de Deus em sua vida? Conte uma experiência a respeito. Viva, relembre, repense uma experiência que você já vivenciou, do quanto você precisou da sabedoria de Deus na sua vida. Segundo, em que sentido a acomodação espiritual pode trazer sérios danos à nossa vida? Nos acostumamos com as bênçãos, começamos a nos, valorizar através das bênçãos, e esquecemos que o devido valor deve ser dado ao Senhor que nos dá a bênção. Finalmente, quais as áreas da nossa vida que precisamos ser zelosos? Podemos citar alguma dessas áreas? Muito cuidado com a nossa vida espiritual, né? Para que jamais venhamos a nos afastar de Deus, dos propósitos de Deus, do caminho de Deus. Que Deus nos abençoe. E para que você seja abençoado e bem-sucedido, dá o teu coração a Jesus.
Dá o teu coração para Jesus, enquanto é tempo. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Te agradecemos, Deus, pelo retiro espiritual que a tua igreja fez, pelos momentos que pudemos participar, momentos de edificação para a nossa vida espiritual, momento de relacionamentos profundos entre os irmãos, ó Deus, momentos inesquecíveis. Te agradecemos por isso, Deus. E queremos, Deus, clamar ao Senhor que a palavra que nos foi trazida através desta lição possa germinar em nossos corações, produzindo frutos de sabedoria, de reconhecimento na grandeza do amor de Deus. Ó Deus, o teu reino está entre nós e nós fazemos parte deste teu reino. E queremos, Pai, continuar servindo ao Senhor com toda a singeleza do nosso coração. Abençoa, pois, as nossas vidas, Senhor. Abençoa o teu povo, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e dirige a nossa vida aumentando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa dependência a cada dia mais e mais. Fica conosco, Senhor. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos filhos, nossos netos, abençoa a nossa pequena Luísa, nossa bisneta, ó Deus. Dá sabedoria aos seus pais, dá sabedoria a cada um de nós para vivermos na tua presença e tão somente na tua presença, Senhor. Fazer somente aquilo que te agrada. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Ajuda-nos. Abençoa o nosso país, Senhor, tão carente de Ti, ó Deus, tão carente dos Teus ensinamentos. Usa-nos, ó Deus, para que a Tua palavra seja anunciada e vivenciada pelo povo brasileiro, pelo povo, ó Deus, de toda a terra. Abençoa-nos, ó Deus. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD em sua casa. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus nos dê um domingo de paz, de esperança e que possamos viver este domingo junto com a nossa família na presença e na dependência do Senhor. A todos um bom dia e até logo mais na casa do Senhor. Vá ali à casa do Senhor, no templo da tua igreja, Primeira Igreja Batista de Itaperuna, ou a igreja que esteja próximo à tua casa. Não fique em casa, vá para a casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E assim, esperamos poder voltar amanhã de manhã com a nossa devocional da manhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Que Deus abençoe.